Protestar. E eu acho até legal que se você e o Pascoal puderem protestar com muita veemência, ofensas e falta de respeito, o programa agradece. Que é a primeira. Mas já tem, não tem essa. Aqui não tem nhenhenhé, não. Hoje é o dia da paz. Vamos ver. Por isso mesmo. Vamos ver quem foi melhor, Corinthians ou Palmeiras, 2017 ou 2018. Roda aí. Avassaladora. Assim podemos resumir a arrancada do Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro até chegar ao título. Mas o futebol não seria o mesmo se não houvesse a rivalidade. Nesse caso, falou em Palmeiras, lembrou do Corinthians e vice-versa. E você aí achando mesmo que a gente encerraria o ano sem esse duelo de gigantes? Se o Palmeiras de Felipão passou um turno inteiro sem saber o que é derrota, o Corinthians de Fábio Carille experimentou a mesma sensação no primeiro turno no ano passado. No raio-x das campanhas, os números confirmam o equilíbrio. Os mesmos 47 pontos em 19 jogos, o mesmo aproveitamento, 82%. A única diferença são os gols. O Palmeiras marcou 3 a mais que o Corinthians. Em compensação, a defesa do Corinthians sofreu 2 gols a menos que o Palmeiras. Não tem um time invencível, não. Tem equipes que trabalham muito, que trabalham sério e nós é uma delas. Então vamos a campo. Começando pela defesa, o Palmeiras esbanjou opções, se deu ao luxo de revezar jogadores no setor, como por exemplo os goleiros. Mike e Diogo Barbosa tomaram conta das laterais. Luan foi um dos que mais cresceu no elenco. E Gustavo Gomes, o reforço que faltava. Já aquele Corinthians apostou numa base sólida. Além de Cássio em grande fase, Balbuena e Pablo formaram a melhor zaga de 2017. Fagner, Guilherme Arana eram as válvulas de escape pelos lados. No meio-campo, assim como Maicon e Gabriel no ano passado, Felipe Melo e Bruno Henrique também agregaram segurança e qualidade na saída de bola. Rodriguinho foi o maestro do Corinthians. Dudu, o maestro do Palmeiras. Já no ataque, outra semelhança. Jô driblou a desconfiança, caiu nas graças da Fiel e virou um dos artilheiros do campeonato. Eu tenho tido um respaldo muito grande da torcida, da diretoria, de todo mundo, cara. Então, a minha gratidão é muito grande pelo clube. Fiz um ano maravilhoso na minha volta. Não imaginava que ia ser assim. Daverson praticamente repetiu o filme. De descartado, virou o xodó da torcida palmeirense. Foi dele o gol que garantiu a festa antecipada do título. Nunca tive cabisbaixo, sempre dei minha vida, jogando, não jogando, lesionado, eu sempre tava com um sorriso no rosto. Corinthians 2017, Palmeiras 2018. Você pode até comparar, discordar, mas uma coisa ninguém discute. São 2 times que marcaram para sempre a história do Campeonato Brasileiro. Bom, o Facinca falou e gerou uma revolta total aqui. Quem é o primeiro que quer discordar? Eu concordo com ele, no fim das contas. Ele falou que o Corinthians... Ficou meio confuso. Ficou confuso. O Corinthians, ele falou que o Corinthians individualmente era melhor, mas o Palmeiras é melhor. Esse ano ele coletivamente o Palmeiras era melhor. E individualmente o Corinthians era melhor. Individualmente o Corinthians era melhor. A pergunta era muito simples. Quem foi melhor, o Corinthians ou o Palmeiras? Facincani, qual time foi melhor? O Corinthians de 2017 ou o Palmeiras de 2018? Aí começa. Não, é assim, o Palmeiras foi mais
Corinthians foi fundado em 1910. O que aconteceu? A luz do Lampião. Veja, tô preocupado com ele. O que aconteceu? Você tomou um tombo com a lambreta lá, com a motoneta? Sua calça tá rasgada. Motoneta. É motoneta, meu. É motoneta? Não, mobilete, né, que você falou. Não, motoneta. Futebol. Ele tomou um tombo, olha aqui, ó. Se puder, futebol. Não dava pra entender. Flávio do céu, cara. Não dava pra entender. Tá tudo bem, tá ralado, tá tudo bem. Futebol. Você quer o Bertiolati? Veio de bermuda, pô. Não, tá tudo bem. Mercúrio, o que você quer que passe? Tá tudo Chega! Vai, Flavinho, fala o que você fala. Eu tô tentando entender o que o Facincani respondeu dessa pergunta. Não, você entendeu. É simples. Corinthians ou Palmeiras? Quer ver? Mano, qual foi melhor? Corinthians em 2007 ou Palmeiras em 2018? Eu acho que você pode ter feito uma confusão, porque ele estava analisando o elenco também, mas time por time, eu acho que o Corinthians ele fez mais história. O Corinthians ele termina o primeiro turno com 82% e meio de aproveitamento. O Corinthians ele praticamente no segundo turno administrou O Palmeiras terminou no segundo turno com a mesma quantidade de vitórias. A questão é essa. 23. Pascoal, mais de um turno de invencibilidade, 23 Pascoal, nenhum time na história do pontos corridos conseguiu fazer o que o Corinthians fez no primeiro turno. O Corinthians ele vira o turno sem derrota. O Palmeiras fez o segundo turno. O Palmeiras fez o segundo turno. Mas o primeiro turno do Corinthians foi avassalador. E o segundo turno do Palmeiras foi avassalador. Você prefere quem? Palmeiras ou Corinthians? Palmeiras. Corinthians, tá louco. Imagina, velho. Bom, eu falei, que é isso? Time, Não, você já respondeu. a defesa do Corinthians, o Corinthians individualmente, a melhor escalação individualmente pra mim foi a do Corinthians, mas quem jogou mais foi o Palmeiras. Ponto. Você entendeu, Flavinho? Ele entendeu, é que ele quer se fazer de tonto de primeira. Eu acho que Tá tudo bem. eu acho Eu sei que você tomou o time do Corinthians já me contaram. Mas peraí, o Palmeiras, você falou que o Palmeiras jogou mais que o Corinthians. Não jogou. Você mesmo, durante o ano de 2018, você disse que o Palmeiras ele estava jogando um futebol feio. Você criticou o Filipão por isso. Não. Em muitos momentos, não. Agora falei peguei, na em muitos momentos eu defendi. Eu achei que o time do brasileiro jogava melhor que o time que estava sendo escalado em Copas. Mas, ô Facincani, o Corinthians, assim, ele deixou uma impressão ruim porque ele teve uma queda de comparação. Primeiro vamos comparar Mas eu tô começando a pensar que tô achando que o Mano tem razão. Sim, porque o primeiro turno time do Corinthians o campeonato com 10 lugares, 15. Individual. Se você for comparar jogador por jogador, o time do Corinthians era a defesa do Corinthians, o Corinthians leva vantagem. Mas não dá, vai dar, vai dar 6 a 5. Vamos fazer. Cássio ou Everton? Cássio. O Fagner ou o Mike? Fagner. O Pablo ou você quer colocar quem lá? O Edu Dracena, Luan, enfim. Luan ou Pablo? Pablo. Balbueno ou Gustavo? Balbueno. Lateral esquerdo, o Arana ou o Vitor Luiz? Arana. O Corinthians já ganhou em todos. Aí você tem o Primeiro campo, o Palmeiras leva vantagem. Primeiro volante. Primeiro campo, o Palmeiras leva vantagem. Vai, coloca o Bruno Henrique. Os dois volantes são do Palmeiras. O Bruno Henrique e Felipe Melo do Corinthians era quem? ou Lucas Lima? Não, peraí. Não, mas é que tá, isso que eu tô falando. O Michael não perde não, velho. Pro Bruno Henrique perde. Não. Gabriel e Maicon Não sei jogando não. muito, hein? O Bruno Henrique Mas perde. é que tá. Mas aí você pode fazer o seguinte. O Bruno Henrique e o Maicon. O Maicon é melhor que o Felipe Melo. O Bruno Henrique é melhor do que o... Então, mas o Felipe Melo tá jogando de primeiro volante. Gabriel. Gabriel e Felipe Melo. Aí tem que comparar o primeiro volante com o primeiro volante. Não, tudo bem, mas eu vejo diferente hoje. Eu não acho que tem que ser primeiro e segundo volante. Eles jogam alinhados. Sim. Jogam Ok, mas alinhados. só pra fazer um comparativo, Eu fico com a dupla do Palmeiras. Mas eu pela fico com a característica dupla de do cada Palmeiras e o jogador. Rodriguinho à frente. E o Rodriguinho à frente. Rodriguinho, aí em vez de Mas qual o Rodriguinho? Do primeiro turno ou do segundo turno? Rodriguinho Porque no jogou segundo pra turno ele caramba. parou de jogar. Rodriguinho jogou pra caramba. E o Lucas Lima no segundo turno Aí subiu de você tem produção. Romero na direita, é isso? Era O Romero na esquerda, com o Romero Dudu. na esquerda, e quem o que é? Jadson na direita. Jadson na direita. Era Jadson, Willian. Jadson, Rodriguinho, Romero e na frente o Jô. O do Corinthians O Jô era é melhor, que qualquer centroavante o Palmeiras teve. Na direita entre o Willian e Jadson. Não. Aí o Willian levou vantagem. O Willian jogou muito. O Palmeiras leva vantagem no meio campo, o Corinthians leva vantagem na Em defesa. cima do Romero. Carilho ou Filipão? Aí é pau a pau. Eu vou votar no Carilli e não é clubismo, sabe por quê? Não, é verdade, é verdade. Você vota em alguém do Palmeiras? A pergunta é essa. Votei no meio campo inteiro do Qual é o Palmeiras. estádio mais bonito? O meio campo inteiro do Estádio, Palmeiras. Arena Corinthians Qual é mais bonito? Já te respondo. Não, é agora, é já. Não, eu vou te falar. Qual é o estádio mais bonito? É que eu tenho uma queda por Itaquera, irmão. Não. Segue o... Irmão, aqui qual é corre o o estádio sangue mais da bonito? Zona Irmão, Leste. tudo bem, a Zona Leste tudo bem. Você é de lá, você gosta, a gente entende. Qual é o estádio mais bonito?
É que o estádio do Palmeiras, eu acho que ele tá enraizado por blocos de concreto. De um lado tem o shopping, do outro lado tem o prédio residencial. Esquece o radial. Você chega na radial assim, você olha contra o sol, tem um monte de prédio do Arena lado, Corinthians. Não. É que você não sabe onde é a Zona Leste. Mas, por exemplo, você tá ali na radial. Você tá chegando na radial leste. Vai falar pra mim. Pra mim você vai falar isso. Você tá chegando ali na radial leste, Facicani. Você olha assim contra o sol, vai ter que estar no pôr do sol. Pôr do sol. Mas isso não tem em São Paulo, que é poluído e sempre tá chovendo. Na região ali de Itaquera, no estado, dá pra ver. Sormani, é bonito, cara. Parece o Taj Mahal. Você acha mais bonito na Arena do Corinthians? Arena Corinthians. Pô, então venceu, então... Não, mas eu vou só falar com relação ao Luiz Felipe Scolari ou o Carille, o porquê eu voto no Carille. O Carille ele conseguiu fazer com o time do Corinthians, que era desacreditado, porque o Corinthians, quando ganha o Campeonato Paulista... O time do Corinthians é o melhor. Não, o time do Corinthians era melhor que o do Palmeiras. Chegamos a essa conclusão. Porque o Carille fez não fez nada demais. Mas o Filipão também pegou um time desacreditado. Sim, mas peraí, é diferente a situação. O Carille, eu vou explicar, se vocês deixarem eu terminar, não consigo terminar, gente. É legal? Eu não estou desmerecendo o trabalho do Filipão, é esse o mal do brasileiro. Quando você fala bem de um, dá a impressão que você está desmerecendo o trabalho do outro, não é isso. Vamos lá. O Carille, quando ele vence o Campeonato Paulista, todo mundo falou, ganhou o Campeonato Paulista, mas é o estadual, vamos ver agora no Brasileiro. Ou não falaram? Disseram isso. O Filipão, quando ele assume o Palmeiras, que era um baita time, o Palmeiras já era um baita time. É que na mão dos outros treinadores, Pascoal, não estava jogando bola. O Balbuena e o Pablo passaram a jogar bem mas porque o no ano passado, é isso? O Balbuena Ele vai falar que o Balbuena, se tivesse um problema na Praça da Sé... É verdade, gente. O Balbuena, quando ele chega do futebol paraguaio, ele era um jagunço. Não fala assim. Não, mas era um jagunço. Ele evoluiu, mas é verdade. Mas não precisa usar esse termo. Mas é verdade. Pode falar que ele não era conhecido. Ai, nossa, agora no Fox Rádio, agora você vai servir champanhe aqui. Não sou ofender ninguém. Eu não estou ofendendo, mas jagunço no termo do futebol não é uma ofensa. É um termo utilizado corriqueiramente. Guerreiro, quando chegou no Corinthians? Não era ninguém. Não, mano, pera lá. Pablo e Balbuena começaram a jogar bola em 2018. 17. Corinthians, em 2017. Antes disso, eles não eram ninguém, não jogavam nada. Não, o Pablo jogava bola. Balbuena, gente. Quem conhecia o Balbuena? Me fala. Não. Isso aí conhecia o Balbuena. Quando chegou, deu Quem conhecia o Pablo? A gente não fala o nome de ninguém. Não vou falar ninguém, porque é feio caguetar. Quando o Balbuena foi contratado, o integrante desse programa falou, baixinho. Pois é. Fala baixinho. Pois é. Não tem altura de zagueiro. E ele errou o Balbuena na foto. Tinham 3 jogadores, ele errou o Balbuena na foto. Aí discutiu, batia na mesa, porque ele é nervoso, Pascoal. Batia na mesa. Eu acho que o Balbuena era o outro. Então. Não, mas o Balbuena ninguém conhecia. O negócio do cara é falar de LeBron James. Não, mas o Balbuena, quando ele chegou no Corinthians, Sormani, ele não era o jogador que ele saiu. E o Pablo se transformou dentro do Corinthians. Se eles tropeçassem na Praça da Sé? Ninguém ia ajudar, ninguém ia saber quem era. Agora o Balbuena, quando sai, todo mundo fazia assim pra ele, o capita. Quem fala isso era o Paulo Mendes ou o Nelson Rodrigues? Otto Lara Rezende. Fala o quê? O brasileiro solidário no câncer. O mineiro só é solidário no câncer. Até quem usava essa frase foi no Dona Flor e seus 2 maridos, José Wilker, que era o... Zé Wilker? Como que era o nome dele no filme? Era o... Vadinho. Ele sempre falava isso. Mas você concordou, então, com todos? Será que ele falava isso? Falava. Não, ele fala isso no outro filme. Não. Dona Flor e seus 2 maridos. Dona Flor é escrito... Foi escrito muito antes do Hugo Carvana. Que ele sai pelo Brasil inteiro. Aquilo é o Caravana Holiday lá. Não, do filme lá. Essa música do Chico é linda. Dele, Vai Brasil. Vai Brasil. Bom, a música é maravilhosa. Você concordou com todo mundo? Não, eu discordo. Eu acho que o Palmeiras de 18 é melhor que o Corinthians de 17. É só você ver a campanha do segundo turno. Se o primeiro turno do Corinthians foi brilhante em 17, e foi... Ganhou praticamente o campeonato, disparou no 82% de aproveitamento, um pouco mais, 82,5%. O segundo turno do Palmeiras, quanto foi de aproveitamento? 82,3%. É inferior a 82,5%. 23 partidas e invencibilidade. Você me criticou até agora. Não, vou perguntar pra você. Até agora. Não critiquei nada. Filipão ou Carille? Quem teve mais trabalho em montar os times? O Filipão, porque pegou um time completamente... Deus é mais. O Carille chegou e botou já montou uma... O Carille pegou um time desacreditado, Pascoal, com jogadores que não eram conhecidos, ele fez os caras jogarem muito. O Filipão pegou um time recheado de craques. Às vezes é pior você pegar. O Carille teve muito mais trabalho do Filipão, Pascoal. Para, time cheio de jogadores.
jogador feio. Às vezes é mais falava do difícil. Lisca no ano passado. Às vezes é mais difícil organizar o time bom do que o time ruim. Pra explicar o time bom, você não tem nem vontade de ajudar. Por que pra explicar o que ele falou? Ele não sabe se expressar. Não. Você chamou ele do quê? Não, é pra Ilimitado? Você vai deixar? O filme... Você precisa... Calma, respeito Pascoal, faça. Ele agora é doutor Facicani e vai me defender. Vai lá, doutor Facicani, me defende aí. Não. O filme é do... Não, aqui tá discutindo o filme. Não, tá ótimo aqui. Olha, o Fox Sports Cinema começou. Cultura, o Fox Sports Cinema começou. A frase, o Mineiro só é solidário. A frase, o Mineiro Flavito Gomes. Só minha, vamos lá. O Mineiro só é solidário no câncer. Essa frase é do Otto Lara Rezende e ela é repetida ad eternum pelo José Wilker mesmo, mas no filme Bonitinho Mais Ordinário, que é o texto do Nelson Rodrigues. Bonitinho Mais Ordinário. Eu lembrava do José Wilker falando isso toda hora. Wilker. O José Wilker. Não, Wilker. O sobrenome dele é alemão. Discutir novela aqui, não tem problema nenhum. Isso não é novela, isso é filme. Cinema brasileiro. Talvez se você tivesse um pouquinho só mais de cultura. Não, a questão não... Você não ia estar aqui ofendendo o Pascoal do jeito que você ofendeu. Não ofendi nenhum. Ele tá falando mal. Vai, a campanha do Palmeiras no segundo turno. O Palmeiras no primeiro turno de 2018 terminou em qual posição? Sexto, né? Sexto lugar. O Filipão assumiu e disse que o time não sai de sexto, a gente ganha, não sai de sexto. Em sexto. Terminou, obviamente, em primeiro no segundo turno. O Corinthians no primeiro turno em 2017 terminou em primeiro. Isso. No segundo turno ele terminou em 12º. Logo, o Palmeiras foi melhor. Ele falou que o Corinthians, agora a gente agora quer o Corinthians, agora o Palmeiras. Não, troféu coerência, ganhou. Você começou a sua frase falando que o Corinthians foi melhor. Você é muito louco. Você é muito louco. Peraí, olha pra lá. Não, vocês ouviram. Não, ele não vai roubar o senhor. que você fala, Não, senhor. Você tá bipolar. Não dá pra entender. Ele falou que individualmente o Corinthians era melhor. Mas como time, o Palmeiras era melhor. Só um minuto. Pera, tá todo mundo falando. É que vocês estavam falando da novela da Carochinha, do filme da Dona Você pode parar, estavam falando do nariz, não sei das quantas. Olha aqui, ainda bem que você abriu o programa dizendo que esse ano seria mais tranquilo. Olha aqui. Mas eu estou tranquilo, por isso olha aqui, pera! Eu já tinha mandado ele pra aquele chega! lugar. Calma, gente. Ele cruzou no Réveillon, então. Não, eu acho que ele não cruzou. Esse que é o problema. Cruzou. Olha aqui, cruzou? Não, a Mana tava viajando. Já começou baixando o nível, tá vendo como mudou? Chega, pelo amor de Deus. Ele falou que no começo do programa ele ia ser... Flávio Gomes não. Facicani. Não. Quem foi melhor? Não, o Corinthians? Ô, maldita produção. Dá pra cortar a porcaria do áudio dele 2 minutos? Não dá, não vai cortar. Pode cortar? Não. O Marcel também, acho que o Marcel não voltou de Copacabana também, ele tá lá. Ele gosta. Ele não responde. Claro que sim. Você tá aqui, eu sei, mas responde. Mas na hora que você dá pra cortar o maldito quando você perguntou errado pro Mauro Galvão, ele tava aí, né? Tava dando risada. Vocês estavam falando de novela, Olha aqui, coisa e não ô ouviram o que eu falei. Facicani, quem foi melhor, o Corinthians em 2017 ou o Palmeiras em 2018? Corinthians, o Corinthians foi fundado em 1910. Se a gente olhar, Palmeiras 1914. Palmeiras muito melhor que o Corinthians, muito melhor. O Palmeiras muito bem. Não, mas não entendi, é o Corinthians ou é o Palmeiras? Eu tô falando, pô, vocês não prestam atenção no que eu tô falando. Palmeiras. Se a gente olhar Mas você acabou de falar que era o Corinthians. o Corinthians, então, o Corinthians. É o Palmeiras. Não, mas você tem razão. A gente pergunta um negócio pra você, você dá as duas respostas. Individualmente. A melhor por escalação, o cara que pega por escalação, o Corinthians é melhor. Agora, em termos de produção, quem foi mais time foi o Palmeiras. E os números e as duas campanhas dizem isso, apenas isso, gente. Pô, ele te ajudou, mas não falei grego, não falei romeno, não falei cantonês. Ele te arrebentou, mano. Mas não aí, falei. Deixa ele explicar. Ele vai explicar, agora ninguém vai interromper. Já falei, já está explicado. Não, você vai mais explicar. didático que isso, impossível. Não é impossível. Por favor, eu quero que você explique, porque você falou no começo de um programa que era o Corinthians. Não. Depois você falou que era o Palmeiras. Então, por favor, explique sem ser interrompido por ninguém. Pois é, a impressão que eu tive foi essa também. Ele começou falando que o Corinthians melhor, depois ele terminou falando o Palmeiras. Falou qual foi o melhor time. Por escalação, time por time, o Corinthians era melhor que o Palmeiras. Só que quem teve o melhor desempenho, quem foi melhor no campeonato nos 2 turnos, o Palmeiras, ponto final. Tá vendo?
Simples. Não, de novo, ele fez a babaquice, não deu certo, porque estava na geral. Porque eu chamo a produção não olha. Tá vendo? Então, palmas para o primeiro do ano. É o Dia Mundial da Paz, vamos relevar. É o primeiro do ano, faltam 364 dias, imagina. A sua baboseira, a sua babaquice acabou. Não, já resumi. Chega, a sua opinião. Não, fale você. O segundo turno do Palmeiras, excepcional. Não. Uma palavra. Já falei. Não, segue aí. Eu continuo. É só você. O que quer dizer é o seguinte: pega a pontuação de um e de outro. O Palmeiras terminou o campeonato com a pontuação superior à do Corinthians. Então o Palmeiras foi melhor, é isso? Exato. Mas no papel, o time do Corinthians era melhor. Mas o Palmeiras, o Palmeiras acabou sendo um time. Formou um time melhor que o time do Corinthians. É isso, gente. É difícil. Aí, senhor Mário, parabéns, você conseguiu traduzir. E você ficou com baboseira, você ficou mais preocupado em querer fazer imitações jocosas do que você prestar atenção. Mas eu acho que agora ele te enquadrou. Não, claro que não. Inclusive, no comparativo dos dois, quando houve confronto em 2017, Corinthians e Palmeiras, o Corinthians provou que era superior também já em 2017. Porque eram 5 pontos. Já não é mais eram 5 pontos aí de vantagem para o Corinthians. Se o Palmeiras vence, o Corinthians ele poderia ter encurtado essa vantagem para 2 pontos. Ele tá faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Lá, achou que tinha que resolver o jogo Aconteceu nos 15 últimos minutos. Mano, depois de amanhã, o Fábio Carille se apresenta ao Corinthians, dia 3 de janeiro. A perspectiva do Corinthians para 2019 muda radicalmente, só falando especificamente, não vou falar das contratações, né, de todos esses jogadores que o Corinthians está trazendo, falar do Fábio Carille. Sim, muda. Radicalmente? Radicalmente, Benja, radicalmente. Os jogadores do Corinthians confiam no Fábio Carille, confiam no cara, muda a autoestima, muda o psicológico do elenco. O time do Corinthians, ele não era ruim, esse time do ano passado. Chega forte. Claro, chega respeitado pelo elenco, Pascoal. E pela diretoria. Também. Porque quando ele saiu, teve aquele negócio, o pessoal contrata, não me avisa. Agora não. Mesmo quando ele estava lá na Arábia, chega com o pessoal ligava para ele, nós estamos, pode fazer, estamos conversando com o cara ali, chega será com outro que dá? Status. Então, ele já entra com também com esse lastro. Acho muito importante, porque ele está valorizado como treinador, como uma pessoa, um cara integrante da comissão do Corinthians, sendo o principal homem dessa comissão e respeitado por todo mundo, da presidência do clube até lá embaixo, porque você sabe como é que ele é. Ele vai chegar lá na apresentação depois da manhã, vai chegar, abraçar todo mundo, chega na portaria, vai parar lá no cafezinho, ele vai passar na cozinha, na lavanderia, ele vai abraçar todo mundo. Então isso atrai coisa boa para ele. Eu concordo plenamente, Pascoal, e o Corinthians precisava disso. O que eu não entendi foi o seguinte, eu até agora não entendi. Quem foi melhor? Não é possível. Gente, pelo amor de Deus, né? Pô, o senhor me respeite, pelo amor de Deus. A situação do Carille, cara, eu acho que ela chega, Pascoal, inclusive para sanar a arrogância que a diretoria do Corinthians teve no ano passado, quando ela deixou o Carille escorrer pelos dedos. Quando ela se desfaz de jogadores importantes do elenco e não repõe a altura. Repita é verdade. Você falou? A diretoria do Corinthians deixou o Carille escorrer pelos dedos, assim como fez com os jogadores também. Flavinho, como é que o Fábio Carille escorreu pelos dedos? Não. Já foi melhor, você já teria jogado água nele. Mas é primeiro dia você está pegando leve, né? Não, mas é verdade. A diretoria do Corinthians, Beija, inclusive você sabe muito bem disso, membros da comissão técnica do Corinthians, membros da comissão técnica. Membros da comissão técnica. Fala de membros aqui, a galera cresce o olho. Mas o pessoal do staff do Carille, então, para não deixar o pessoal aqui excitado... Qual é o instrumento que ele mais gosta? Chega, gente! Para! Deixa o mano terminar, pô, tá chato! Então o negócio é o seguinte, eles avaliavam o time do Corinthians como um time competitivo, mesmo com as saídas do Rodriguinho, do Guilherme Arana, do Sid Clay... do próprio Jô. O pessoal entendia, Pascoal, que esse time do Corinthians poderia fazer mais do que fez, mesmo com os desfalques de jogadores importantes que saíram e deixaram o clube. O Pereira. Então, uma situação, sim, né? Que a diretoria do Corinthians corrige, tá certo? É um erro que foi cometido e foi reparado agora com a volta dele. E eu espero, Pascoal, que agora a expectativa cresça e de fato vai crescer. O Corinthians está contratando jogadores de qualidade e o time esse ano será muito mais competitivo do que foi o ano passado. Mas a chegada do Pereira vai dar uma melhorada no Corinthians. Facincani, mas você acha, Facincani,
Mudou Ele fez uma radicalmente. pergunta, você tem que responder para ele. Pascoal, mudou totalmente a perspectiva do torcedor do Corinthians? Muda, eu acho que era negócio. E só em relação ao Carille, só o Carille chegar, o torcedor do Corinthians já vê uma luz acendendo que é realmente para iluminar o Corinthians na próxima temporada. Acredito nesse. Aquele cara que está se afogando, você joga a boia. É. Exatamente isso. Pá, boa analogia. Agora, a gente vê o time do Corinthians com um treinador como o Carille, o jogador já sabe como é que ele se comporta, o jogador sabe que ele é parceiro, que ele está lá presente, que ele vai dar treino para reserva, que ele vai dar atenção para quem está lá no Corinthians. Alguns ficam, outros não, outros já foram embora, outros vão voltar. Fico imaginando a esperança que tem o torcedor do Corinthians em ver o Carille novamente dirigindo o time. Aí o cara vai falar assim, pelo menos o time do Corinthians esse ano não vai ser aquela ingresia. Né? Não vai ser aquela tiriça que a gente viu em alguns momentos. Gente, vou falar a verdade para você. Teve jogo no Campeonato Brasileiro do ano passado que não parecia que era o Corinthians que estava jogando. O Corinthians passou 7 meses sem técnico. 7 meses sem técnico. Não, tinha técnico. Não teve gente lá comandando. Não teve nada. Agora, A frente não tinha era postura, é diferente. O time não tinha comportamento, não tinha postura. Jair Ventura não conseguia extrair nada do time. Não teve nada. Ninguém extraiu coisa alguma. Os Marlos também. A verdade é essa. O Corinthians passou 7 meses sem técnico. O elenco não era tão ruim assim. Era um elenco para pelo menos brigar por uma última vaga de Libertadores. Não acredito. E nas duas mãos. Era assim. E nas duas mãos em que teve no Campeonato Brasileiro, do Osmar Loz e do Jair Ventura, esse elenco se transformou em uma bela porcaria. A questão é essa. Nas mãos do Carille, talvez, esse elenco brigasse por Libertadores. Nas duas mãos em que foi comandado, do Jair Ventura e do Osmar Loz, o elenco foi uma porcaria. Mas a gente não está tratando das decepções. Perdeu o Rodriguinho é uma decepção. Tudo bem. O cara que fica... Mesmo com as perdas... Você vai estar jogando perdas. Perdas, exatamente. Mesmo com as perdas... Percas. Não falei percas. Falei perdas. Perder um jogador como o Rodriguinho faz muita diferença. Mas muita mesmo diferença. Com esse o tipo cara que de está do lado, ele fala, pô, se o Rodriguinho saiu, o que vai acontecer comigo? A campanha ridícula que fez. Só isso. Fez uma campanha o Jadson caiu de produção. Vai contando as coisas. Mas isso também, Pascoal, passa pelo treinador. Técnico mesmo ano passado. O Corinthians cometeu um erro gravíssimo que foi deixar o Carille embora do jeito que foi, que saiu e jogou o ano fora. Apesar do título paulista e tudo mais, é uma conquista legal, porque principalmente porque foi em cima do Palmeiras e tudo. Mas o resto do ano do Corinthians foi um vexame. Foi um vexame. O time ser eliminado na Libertadores de novo na primeira fase. O Carille estava lá ainda, né? Não, já tinha saído. Já tinha saído? Foi com os Marlos. Foi com os Marlos. Mas ainda mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil, né? Sim, mas é o que eu falo sempre. Mas não estava jogando bem. Mas foi que nem a Croácia na final da Copa do Mundo. E outra coisa, a Copa do Brasil, no saldo ainda, tem uma final de Copa do Brasil. Sim, claro, você vai olhar. Mas não estava jogando bem. Na verdade, aí na Copa do Brasil, aí houve uma grande decepção, que foi o Flamengo. O Flamengo não ganhar aquele timeco do Corinthians, é que foi a grande decepção. Mas aí não. Aí já pegou. Flavinho, aí já foi muito pesado. O jogo do Maracanã, o Corinthians ele foi para se defender, jogou como time pequeno, mas o jogo da Arena, o Corinthians engoliu o Flamengo. Mas o Flamengo devia ter engolido o Corinthians nos dois jogos. O Flamengo tinha muito mais time e tudo. Mas jogando na Arena, o cara treme. Vamos falar sério agora, tô brincando aqui. O Flamengo, se tivesse o Dorival Júnior nos dois jogos. Você acha que teria sido campeão? Não sei se teria. Acho que talvez não. Também. Mas ele não parava no Corinthians. Não parava. O Flamengo não teve técnico no duelo com o Corinthians. Vocês se lembram? Pelo amor de Deus, tecnicamente o Flamengo era melhor. Quando chegou a essa semifinal, porque o Corinthians, para chegar a essa semifinal, ela eliminou quem? O Corinthians pegou Vitória, a Chapecoense e depois pegou o Flamengo. O Corinthians primeiro, como todos os times de Libertadores, já entra numa fase lá ele na frente. Ele pegou a Chapecoense primeiro. E o sorteio foi muito... Foi favorável para o Corinthians. O Corinthians não era time para chegar... O mesmo sorteio que prejudica o Corinthians, a Sul-Americana, e o coloca diante do Racing, que é uma duelo difícil, favoreceu o Corinthians na Copa do Brasil. Então, aí, quer dizer, o Corinthians ano passado, eliminado na Libertadores, de novo na primeira fase, né? Aí o que aconteceu? O Corinthians, ele só jogou mais a Copa do Brasil. Não teve Sul-Americano no ano passado, né? Não. Foi retrasado, foi com o Racing. Pegou moleza nas duas primeiras fases, pegou o Vitória rebaixado. Dois que brigaram contra o rebaixamento. E pegou a Chapecoense, que quase foi rebaixado. Então o Corinthians pegou, como é que é? Sopa no mel. E aí quando chegou com o Flamengo, o que todo mundo dizia? Quem ia classificar? Flamengo. Pô, não era favorito, era
favoritaço para ganhar. Mas é que a galera também tem que pontuar, porque o pessoal também gosta de subestimar o Corinthians. Não, é sempre usar a chegada do Corinthians à final como um grande sucesso foi para mim uma grande surpresa, isso sim. E o resto do ano, o Campeonato Brasileiro inteiro, foi uma tragédia, gente, uma tragédia. Um time do tamanho do Corinthians, campeão brasileiro, o ponto fora da curva. Não chegar à Libertadores. O ponto fora da curva foi o Campeonato Paulista. Sim. O campeonato, ainda, a né? Copa do Brasil, exatamente. A Copa do Brasil você consegue explicar por que ele chegou. Agora, ganhar o Campeonato Paulista não tem explicação. Eu não sei, eu acho que não. Não tem explicação. Tem porque assim, não teve. Não tem explicação. Não sei por quê. Porque não houve. Tudo bem, tinha o Carille e a base do time que foi campeão brasileiro. Não houve uma mudança tão drástica do time de 17 para 18. Depois do Rodriguinho, Maicon, Sid Clay. Não. O Palmeiras tinha que ter... pelo Sid Clay. O Palmeiras não foi campeão paulista porque no primeiro jogo o Palmeiras abriu mão. O Palmeiras tinha que ter feito os gols necessários para... Segundo tempo do primeiro jogo. O Palmeiras abriu mão do jogo. O Palmeiras achou que estava bom e queria decidir em casa. Estava legal, achou que 1-0 estava bonito. E aí achou que estava confortável. Aí é coisa do Roger Machado. Aí os caras começam a falar. Falar do Roger Machado. Não, senhor. Aí o cara começa a falar que não é. Dentro do campo, quem decide é o jogador. Quem esteve aqui conosco no ano passado e falou sobre isso, dentro do campo é com o jogador. Não tem essa do técnico falar assim, escuta, vamos recuar e vamos segurar esse resultado. Não tem essa, não. O jogador tem que ter... Se o jogador aceita isso, ele não tem postura para jogar em time grande. Não tem postura para jogar em time grande. Se ele está em campo, ele está sentindo o jogo. Eu me lembro até hoje, Santos e Ituano no Pacaembu, 2010. O Santos ganhou de 9-1 do Ituano. E o Juninho Pernambucano e o Roque Júnior jogaram. Os dois jogaram. Roque Júnior na zaga e Juninho Pernambucano. Johnny Paulista na frente. Chegou uma hora do jogo, que tinha o time inteiro. O Ganso chegou para os caras assim, vamos para frente. Tava acho que 7. Ele queria mais. Claro. Os jogadores queriam mais. Claro. Porque eles sentiam que dava para fazer mais. Santos e Bolívar. 8-0. 8-0. Dava pra fazer mais. Não vem com essa história de Roger, não. Isso é postura de jogador de futebol. Ele te encontrou. Nesse mesmo ano, Santos e a opinião dele... 10-0. Deixa ele falar. A opinião dele é diferente da minha. A minha opinião é que com o Roger Machado no banco de reservas, provocou que o time do Palmeiras jogou atrás. Fez 1-0 e achou que estava bonito, que estava legal. Como no Campeonato Brasileiro do ano anterior, o 17, o Palmeiras foi jogar contra o Corinthians. Como é que o Zidane ficava no banco de reserva? O Zidane ficava na frente. Mas nessa aí eu tô contigo, Sormani. O Mauro Galvão, que participou no primeiro bloco aqui, Benja, ele falou a respeito da mudança de postura que o Vasco teve naquele jogo contra o Palmeiras. O Benja chegou, o que aconteceu no vestiário? Ele falou, nada. Os jogadores resolveram o jogo. Exatamente. Bom, é o maior exemplo. Olha aqui, vamos...